a partir do que a gente já viu de séries de Fourier, tanto nas demonstrações que eu já fiz em vídeos anteriores, quanto em cálculo 4, o objetivo central é como é que eu pego um sinal periódico e obtenho os senos e cossenos que o formariam por soma. Soma ponderada, vamos colocar melhor assim, porque é ponderado pelos fasores. Neste exemplo que eu trago aqui, eu tenho uma onda triangular que está oscilando em torno de 0,5. Ok? Não está oscilando em torno de zero. Então ela contém um nível DC. Eu quero construí-la a partir de fasores com a seguinte notação: uma magnitude e uma fase. Se eu começar a somar os infinitos senos e cossenos, ou os infinitos fasores associados a este cosseno com fase, eu quero me aproximar da onda preta. Então, eu vou começar aqui com poucos termos para a gente vislumbrar a aproximação. Tá? É a aproximação porque, no caso, eu não estou somando os infinitos senos e cossenos, estou somando uma parte deles. Então, se eu começar com o fasor x de zero, eu vou ter o nível DC. Porque quando k é zero, eu tenho aqui cosseno de θ. Basicamente uma constante, então não vou ter nenhuma oscilação. Então, dado a magnitude, no caso meio, se eu representar o sinal em preto somente por essa onda em verde, eu tenho uma aproximação bem grosseira, porque veja, eu tenho um erro significativo nessa região e nessas outras regiões. O único ponto onde eu não tenho erro são nesses pontos aqui, onde a curva verde e a curva preta se encontram. O erro é zero nesses pontos. Se eu agora acrescentar, além do nível DC, x de k igual a, x para k igual a zero e x para k igual a 1, ou seja, vou construir a partir de um sinal constante, nível DC, e uma senoide ou cossenoide, numa frequência ômega, para k igual a 1, eu tenho esta curva vermelha. Ou seja, usei dois componentes cossenoidais, k igual a 0 e k igual a 1, para aproximar a curva preta. Veja que eu já aproximei bem mais da curva preta do que a curva verde o fez. Se agora eu somar um terceiro cossenoidal, uma terceira cossenoide usando os meus fasores A de 2, θ de 2, eu vou ter uma aproximação descrita pela curva azul que é bem melhor do que as anteriores. Isso nos leva a crer que, acrescentando mais e mais cossenoides ponderadas adequadamente pelos respectivos fasores, que a gente encontra por decomposição em bases de vetores infinitos exponenciais complexos, como a gente já viu, a gente se aproxima da curva preta. Então, a princípio, isso mostra que a gente se aproxima de qualquer curva periódica por senos e cossenos. Há restrições, já vou mencionar posteriormente, mas, no geral, em engenharia, a gente consegue fazer essa aproximação. Bom, nós já vimos que as frequências desses fasores são descritas pelo produto K-ômega, onde ômega é ômega de cálculo da série, e essas frequências recebem o nome de frequências harmônicas. Lembrando que é harmônico em referência a alguém. Esse alguém é a frequência de cálculo, no caso aqui, ômega. Então, o primeiro harmônico, K igual a 1, frequência ômega. Segundo harmônico, K igual a 2, 2 ômega frequência. E assim, paulatinamente, também para Ks negativos, lembrando que a gente está lidando com exponenciais complexas e não mais senos e cossenos, K é inteiro. Significa que eu vou trabalhar com múltiplos de 2π sobre t, naturalmente. Nós também vimos que a representação fasorial usando AK cosseno de K ômega t mais um θ índice K pode ser convertido em cossenos e senos. Então, essa expressão que eu coloco aqui é simplesmente para a gente ter a referência de que o que a gente viu em cálculo 4, essa segunda linha, está ligado com o que a gente vê em circuitos fasor. E está ligado ao que a gente também vê aqui com exponenciais complexos, certo?
Aqui é só para demonstrar a relação. Tá? Veja que é trigonometria, não tem nada de misterioso aqui. Bom, aqui está a nossa definição de série de Fourier usando exponenciais complexos. Note a simetria, e na mais jk ômega t, e na menos jk ômega t. Este ômega e este t são os períodos de cálculo que eu estou utilizando aqui nesse cálculo de série. A gente já viu que há implicações sobre o período de cálculo que a gente vai escolher para calcular e interpretar a série à luz da reconstrução de GT. A primeira linha é a função de reconstrução ou síntese e a segunda linha é a decomposição ou análise. Então, eu vou fazer um produto interno envolvendo o sinal e as infinitas exponenciais complexas e descobrir o fasor associado a cada uma delas. X de K é simplesmente uma uma amplitude harmônica. Nosso fasor, é importante que eu quero que vocês tenham que aqui está o nosso fasor associado a cada uma das frequências K ômega. E relação entre frequência e período, só para reforçar, algo que a gente já sabe. Essa expressão é a versão compacta do que nós vimos em cálculo 4 e nós demonstramos em vídeos anteriores como eu parto dessas definições e obtenho essa relação compacta e vice-versa. Tá? Vantagens da nossa função compacta, uma única integral. Desvantagens da nossa função compacta, tenho que lidar com números complexos. Tá? Mas o ganho é muito maior porque eu vou lidar com exponenciais na hora de integração, que são mais rápidos de calcular, e vou lidar só com uma integração e não duas. Mas ambas dizem a mesma coisa, de formas diferentes. E aqui estão as condições, só para um aspecto mais técnico ou mais matemático da série de Fourier. A série de Fourier deve obedecer a essas condições, ou seja, o sinal deve obedecer certos critérios, chamados de condições de Dirichlet, não coloquei aqui, mas se vocês procurarem depois, são condições para que eu tenha os fasores. Então, o sinal tem que ser absolutamente somável dentro desse intervalo, e absolutamente somável é simplesmente integrar o módulo de x de t nesse intervalo. A sua área tem que ser finita, é outro modo de dizer, nesse intervalo. Eu devo ter um número de máximos e mínimos finito, um número de descontinuidades também finito. Lembrando que descontinuidade, segundo o nosso critério de limite à esquerda, diferente do limite à direita em algum ponto da curva. Esse número de descontinuidades tem que ser finito. A grosso modo, é para evitar situações como esse sinal que se parece periódico pelo seno, mas que essa transformação da sua variável independente inviabiliza o cálculo da série. Se eu plotar essa curva, vocês vão ver um sinal que oscila com progressivo aumento de frequência, e aí eu perco toda a natureza periódica do sinal. Tá? Então, isso é só para a gente poder ter critérios na hora de calcular, saber que o resultado faz sentido, senão a gente está simplesmente fazendo álgebra sem nenhuma aplicação.